Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alcides do Departamento de Sistema de Informação da Universidade Federal do Sergipe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do grupo Code Queens para falar um pouquinho sobre o ChatGPT. Okay? Então, preparei aqui uma apresentação breve e neste eu vou tentar deixar claro alguns pontos principais, né, para a gente ter uma ideia de como é que isso daí funciona, certo? Bom, como já devem ter ouvido falar, o ChatGPT é uma tecnologia baseada em inteligência artificial. Tá? Então, a inteligência artificial aí já está presente no nosso dia a dia já há bastante tempo, né? E cada vez mais acredito que vai estar ainda mais presente, né? Então, primeiro, o que é inteligência artificial? Né? A gente pode ter uma IA que é baseada justamente, né, em como a gente resolve o problema, ou seja, se a gente pensar nos nossos neurônios, como é que a gente trata, como é que a gente resolve um problema de uma maneira humana, né? Um sistema poderia ser de inteligência artificial, poderia estar nessa mesma linha. Mas a gente também pode ter IA em sistemas que não necessariamente pensam como nós, né? Não necessariamente ele tem aquele modelo computacional baseado no modelo cognitivo. Ele é baseado em modelos estatísticos, enfim, mas que de certa forma também, né, tem ali um comportamento inteligente. Então a gente está mais na área dos sistemas que agem como seres humanos. Tá? Então isso daí já vem lá desde 1950, quando Turing, né, propôs ali o teste de Turing. Né? Então, para quem não conhece o teste de Turing, né, é realmente a gente não saber se quem está do outro lado é uma máquina ou uma pessoa. Né? Então imagina, você está ali no chat GPT, faz uma pergunta e vem uma resposta. Parece que essa resposta vem de uma pessoa, né? Então, de certa forma, ele está passando ali no teste de Turing. Então, o teste de Turing ele é bem amplo, tá? Mas focando aí justamente nessa característica do chat GPT, no que está relacionado ao que há uma sub-área de IA que é conhecido como processamento de linguagem natural. Então é nessa área, primeiramente, né, ligando esse modelo a um assunto específico, né? Então para aqueles que querem pesquisar um pouco mais, né, aprofundar e de repente seguir aí em outros projetos de iniciação, projetos, né, um mestrado possível aí, mas a linha é o processamento de linguagem natural, ok? Aplicações, né? Uma infinidade de aplicações hoje envolvendo IA. Né? Então, não é novidade também, desde Google, Netflix, enfim, né? Tem uma infinidade de aplicativos que a gente já utiliza com IA. Né? Então, como eu falei, isso daqui já está presente, né? Desde navegação, organização de foto, enfim, né? Assistente de voz, tanta coisa, né, que se a gente fosse parar aqui para falar só sobre as aplicações, a gente não terminaria essa apresentação aí dentro do tempo que eu gostaria, tá? Então, só colocando aqui algumas ideias, né, para ficar claro que o ChatGPT é mais uma tecnologia, né? A gente não está reinventando a IA não está começando a partir do ChatGPT, né? Não é uma ruptura dessa linha de raciocínio, dessa linha evolutiva, né, da pesquisa em inteligência artificial. É mais uma aplicação utilizando alguns modelos que já, inclusive, já existem, né? Então, lógico que, né, não tirando o mérito de forma alguma, né, mas é uma evolução, né, uma evolução contínua, né, que a gente vem tendo. Tá? Então, a tela inicial, né, para quem nunca utilizou, né, tá ali, né, chatgpt.openai, no caso a empresa que desenvolveu. Então é interessante, né, testar isso, né, brincar um pouquinho ali para entender um pouquinho mais sobre o que é e a partir daí até ter novas ideias de como a gente pode aplicar. Então, de uma maneira mais prática, né, chegando mais perto do ChatGPT, né, o GPT, né, o Generative Pre-trained Transformer, é um transformador pré-treinado generativo, né? Ou eu até prefiro chamar como gerador de conversas pré-treinado, né? Então ele é um modelo de linguagem, tá? Desenvolvido pela OpenAI, baseado em uma tecnologia, né, em um trabalho científico chamado de Transformers, tá? Então isso daí já é base para, por exemplo, a busca do Google já é baseado em tecnologias parecidas, então o ChatGPT também vem nessa mesma linha, assim como diversas outras tecnologias já têm desenvolvida utilizando a tecnologia de Transformers. Né? Então, eu vou basear a explicação para falar sobre o ChatGPT, falando um pouquinho sobre o Transformers. Então, acho que isso daí vai dar uma ideia e também é uma referência que vocês podem acessar, né, via os artigos, as publicações, né, falando para quem quiser, né, se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, tá aqui, né, até coloquei um exemplo, né, de entrada, né, para o ChatGPT, pensando aqui na tecnologia de Transformer, um modelo de linguagem, está aqui o símbolozinho, né, representando aí que o ChatGPT é um tipo de tecnologia que utiliza Transformers
Transformers, né? Então, ok, ela recebe numa sequência de entrada ali de parâmetros, né? E com isso ele gera uma sequência de saída, né? Então, basicamente, a resposta à sua pergunta, né? A gente já testou várias coisas aqui, até brincando com as crianças, tal, criar uma história sobre isso, sobre aquilo, e realmente ele traz ali uma saída de texto bastante convincente, né? Passa bem no teste de Turing ali em relação, né, a resposta que ela gera, achamos bastante interessante também. É interessante testar, tá? Então, é isso, né? Essa caixa preta aí, ela pega essa sequência de textos, né, e te gera texto, né? Então, processamento de linguagem natural aí operando, tá? Agora, o que a gente vai tentar entender é como é que você tem uma entrada como texto e uma saída como texto, né? E um texto, de certa forma, coerente, né, com a sua pergunta. Então, isso daí é muito importante, tá? Então, vamos começar falando sobre o treinamento, né? Então, o treinamento, o processo, obviamente, ela é uma rede proposta a princípio sem nenhum conhecimento e ela precisa de dados para ser treinada, né? Então, os dados aí hoje, com a internet, velocidade, conexão, a quantidade de armazenamento de dados que a gente tem muita informação, muito dado, né? Dado, informação, conhecimento, enfim, a gente poderia entrar nessa discussão sobre o assunto, mas ela busca de onde essa informação, né? Ela é treinada a partir de informações que vêm da internet, certo? Todos os recursos, tudo aquilo lá que a gente imagina que tem de informação, que é muita coisa, né? É a base de treinamento. Então, o treinamento é muito grande. Isso requer muito recurso computacional, recurso financeiro, né? Para ter esses equipamentos, para ter esses supercomputadores capazes de gerar, né? Capazes de treinar, né? Então, a gente que é da área de IA, a gente sabe que esse é um gargalo, né, bastante complicado na nossa área, porque às vezes a gente precisa de supercomputadores para poder gerar, né, treinar um determinado algoritmo para executar tarefas de uma maneira interessante, né? Então, para começar por aí, né, treinado com uma base de dados gigantesca, né? Então, esses dados provêm da internet e está aqui, 175 milhões de tokens, né? Vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre tokens, né? Mas pensando em palavras, né? Então, ele tem uma vasta quantidade de palavras aí. E qual que é o objetivo, né? Dado que ele conhece muitas palavras, né? Muitas e muitas mesmo, né? É ele predizer, conseguir encontrar a próxima palavra dado um contexto. Então, você está falando sobre um assunto, ele consegue gerar texto baseado nesse assunto que você está falando e gerando palavras, umas em seguida da outra, tá? Então, pensando ainda no treinamento, não sei se já seria ele já funcionando, né? Mas pensando no treinamento, né? Então, tem ali um exemplo. Um robô dev, né? Um robô dev, qual que seria a próxima palavra a ele interessante, né? Para a gente dar continuidade nessa frase, nessa sequência de palavras. Então, a ideia é essa, né? Quantas palavras? Dentre as 175 milhões de palavras possíveis para ele completar essa frase, qual a palavra que seria, né, a mais indicada? Então, de uma maneira geral, o que ele faz é isso, né? Tentar prever qual é a próxima palavra. Então, falando do treinamento, né, imagina que eu vou ensinar para ele, né, esse texto aqui, né, um exemplo qualquer. Então, segundo a lei da robótica, 2 pontos, um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano. Então, como é que ele começa o treinamento? Então, é como se a gente tivesse uma janela deslizante sobre esse texto, né? E ele pegasse lá, vamos pegar o exemplo aí, as 5 primeiras palavras, estou chamando aí de características, de features, né? Porque a gente está tratando de uma rede neural, né? Então, a gente vai entrar nessa rede a partir de alguns padrões de entrada. Então, vamos pensar que a gente escolhe esses 5 padrões aí, segundo a lei, né, da robótica, nessas 5 palavras aqui, e a saída seria o quê? 1. Então, por que 1? Né? Segundo a lei da robótica, 2 pontos, né, eu tenho aqui o 1. Só que eu não mostro para ele o 1. Eu mostro para ele o segundo lei da robótica, 2 pontos. Então, a partir daí, ele tem que verificar dentre todas as palavras que ele tem, né, qual que seria a próxima palavra. Só que eu não digo que é 1. Então, a ideia é que no começo ele vai errar muito, né? Então, ele vai colocar qualquer palavra ali e vai verificar, né, se ele acertou ou se ele errou. Então, esse treinamento, né, a gente não vai... essa janela deslizante que eu comentei no início, né, ela é deslizante mesmo. Então, depois, por exemplo, a próxima entrada que eu vou tentar fazer com que ele aprenda, né, partindo desse texto, né, um exemplo simples. Perceba que já desloquei aqui, né, deslizei. Agora é lei da robótica 2.1. Qual que seria a próxima palavra? Depois do 1, robô.
Então, mesma forma, ele vai ficar tentando acertar isso daí. Então, isso daí segue, né? Então, depois, imaginando, um robô deve o quê? O que era o correto? Um robô deve obedecer. Mas só que supondo que ele coloque ali, né, fez lá os seus cálculos, analisou os pesos que ele já tinha na sua rede neural e ao invés de ele gerar obedecer, ele gerou controlar. Né? O robô deve controlar? Não, o robô deve obedecer. Então, pensando aí na questão mais, né, semântica da frase, mas o que ele deveria gerar como saída, né, a predição dele seria o quê? O controlar. Então, ele errou. Então, se ele errou, óbvio, ele está em treinamento, né? O que ele deveria dizer? Obedecer. Então, o que isso daí vai gerar? Vai gerar um ajuste desses pesos, certo? Vai gerar um ajuste desses pesos de forma com que esse sistema é atualizado, né? Esse modelo é atualizado, esse ajuste de peso, estamos falando de rede neural. Então, isso daí vai acontecer milhares de vezes. Imagina, a gente está pensando num texto simples, né? Numa simples frase. Agora, imagina a quantidade de dados que a gente tem como entrada aí para ele ficar aprendendo, certo? Então, ele vai aprender com muito dado. É como se a gente lesse, né, a internet inteira, né, todos esses milhões aí de textos e conseguisse se lembrar disso, né, e conseguisse achar, né, uma coerência entre essas palavras, certo? A gente conseguisse realmente... a gente faz isso, né? Se você pensar, quando a gente está comentando sobre um determinado assunto, você não vai usar qualquer palavra para dar continuidade, né, nesse assunto. Você vai usar uma palavra específica que faz sentido dentro desse texto, né, dentro desse contexto. Então, esse é um ponto importante do ChatGPT, que é a análise do contexto. Só que pensar de uma maneira humana é, de certa forma, simples, né? Como é que a pessoa obtém essa próxima palavra? Essa pessoa ela leu muito, essa pessoa, né, conhece um determinado assunto, então ela vai falar sobre o assunto de uma maneira coesa, de uma maneira bastante interessante, enfim. Então, é nessa linha que a gente está tentando ir. Então, ele aprendeu ali com um conjunto de palavras, né, muitas palavras, mas a princípio ainda eu quero descer um pouquinho mais nessa tecnologia Transformer, né, que é um modelador de linguagem, né, especificamente num item ali que chama decoder. Ele tem o encoder e o decoder. Eu vou focar no decoder porque o ChatGPT é mais focado ao decoder, tá? Então, tomando aí como exemplo, para não ficar muito abstrato, né, então eu coloquei o The Walking Dead, né? Então, imagine que a gente entrar com The Walking, qual que é a próxima palavra que ele vai ter que me gerar? Seria, obviamente, né, o Dead. Então, eu até fiz um teste, né? Eu até coloquei o link aqui para depois quem quiser acessar, tá? É o Hugging Face. Ele traz diversos modelos, né, de aprendizado de máquina, onde você pode testar. Esse modelo específico aqui, né, tá até o nomezinho ali, você só se procurar esse modelo ali e fazer teste, está em aberto. Acredito que você tem só que se cadastrar ali, mas é bastante interessante. Então eu coloquei aqui, ó, The Walking. The Walking, mandei ele computar, né, que seria para gerar a próxima palavra. Aí o que ele gerou? Dead. Veja aqui, ó, The Walking Dead, até inseriu mais frases ali que estava, né, específica no texto, mas dentre essas milhares de palavras, ele encontrou, né, a palavra correta. Por quê? Porque dentro desse contexto The Walking, ele aprendeu que a próxima palavra seria o Dead. Tá? E se eu perguntar novamente, ele também traria, né, mais definições. Né? Mas nesse sentido, eu só estou olhando a próxima palavra, né? A próxima palavra em si. Então, ok, o modelo funciona direitinho, está aqui. Então, lembrando que essa referência aqui, né, está utilizando aquela rede neural que eu mostrei ali, comentei brevemente no início. Tá? Então, isso daqui já existe desde 2003, né, quando você tinha lá um modelo neural probabilístico, né, que realmente tem essa capacidade de prever qual é a próxima palavra. Então, eu deixo a referência aqui para quem quiser fazer uma leitura, né, mais específica sobre o assunto, né, mas veja, né, já existe uma tecnologia que já está ali desde 2003. Okay? Aí vem uma questão. O ChatGPT conhece palavras em si? Será que ele sabe o significado das palavras? Para começar, ele nunca viu uma palavra na vida. Ele nem sabe o que é uma palavra. Por quê? Porque a rede que utilizada para treinar, ela não é baseada em palavras, ela é baseada em números. Então, de certa forma, o que a gente precisa fazer a princípio? Né? A gente precisa transformar todas aquelas 175 milhões de palavras em números. Certo? Então, tudo se transforma em número. Então, por exemplo, o The Walking, que eu tinha colocado ali de uma maneira mais intuitiva, né? The Walking vai gerar o Dead, mas o The Walking, a princípio, ele é tokenizado, né? Essa tokenização, não sei se é a palavra, né, americana, mas, né,
aportuguesada aí, mas ele virou um código, né? Ela é codificada, então a gente poderia até entrar na discussão como é que ela gera o D vira o 464, o Walking vira o 21276, né? Mas de certa forma é simples, né? Não sei se vou complicar ou explicar, mas a gente tem um vetor, imagina um vetor, né? Uma sequência de locais, né? Esse vetor aí com a quantidade de espaços necessário para armazenar a quantidade de palavras que o modelo conhece. Então, se ele conhece, sei lá, 50 mil palavras, eu vou ter 50 mil posições nesse vetor. Se eu tenho 175 milhões de palavras, eu vou ter 175 milhões de posições. Então, a codificação da palavra é praticamente o índice dessa palavra no vetor, certo? Então, tem lá o 464 e está lá no índice 464. O índice 21.276 está lá o Walking, né? Pensando aqui naquele modelo que eu estava apresentando ali do Transformer, né? Que tem ali no Hugging Face, vocês podem fazer alguns testes, tá? Então, há essa codificação. E ele faz o trabalhinho dele ali e gera o quê? Ele não gera uma palavra, ele não gera o DED, ele gera um outro número. E esse outro número é o quê? É justamente a representação da posição da palavra DED dentro desse vetor de milhares de palavras, tá? Então, ele não entende palavra, ele não entende, né? Ele entende números, tá? E pior ainda, ele não entende frase, né? Ele entende uma sequência de números, tá? Então, isso daí para desmistificar algumas coisas, né? Aquela coisa, né? Será que ele pensa como ser humano? Não, né? Então, para começar, a gente não pensa em número, a gente não pensa numa palavra, transforma essa palavra em número para depois se gerar um raciocínio e a partir disso, né, ter uma conclusão, uma palavra que seja ainda dentro do contexto, uma próxima palavra. Então, é algo que eu resolvi colocar esse contexto todo aí para que ficasse mais claro, né? Então, depois vocês podem até testar, né? Coloquei aqui um código no Colab, onde dá para rodar isso daí, né? Aquele modelo lá que eu mostrei para vocês ali, é um código já disponível. Lembrando que as referências para essa apresentação está tudo no final, né, que eu posso disponibilizar os slides, mas eu utilizei, né, tem várias referências aqui, e esse código também é um código que está referenciado lá no final. Então, o que eu coloquei aqui, ó, o texto, The Walking, né, The Walking, o que ele me gerou? DED. Né? Tem uma série de códigos aqui, mas nada muito complicado. Tá? Qual foi a saída que ele me gerou? Perceba, o 464, que é o código do D, 21276, que é o código do Walking, e 5542, que é o código do DED. Tá? Então, transcrevendo isso daí, né? Gerando, né, a partir desses IDs, eu gerar o token específico, ou seja, a palavra específica, né? Então, deu um print, cadê o Walking Dead? Okay? Então, ok, The Walking Dead, sem problema, gerou a próxima palavra corretamente. Aí chegamos num probleminha, né? Que é o seguinte, o contexto da coisa, né? Contexto da coisa. Então, você pensar nesse outro exemplo, né? Está em inglês porque aquele modelo lá que eu estava testando, ele só está na linguagem inglesa, né? Então, só está em inglês. Então, o ChatGPT né? Já tem lá seu treinamento em português também, né? Então, olha lá, a galinha não atravessou a rua porque ela estava... Então, esse ela estava, né? Perceba, né? O que vocês responderiam, né? A galinha não atravessou porque ela estava cansada, porque ela estava, né? Enfim, né? Sei lá, né? Cada um poderia dar uma resposta aí, né? Mas veja que eu poderia dizer que a galinha não atravessou a rua porque ela estava molhada. Se molhada, porque eu não estou me referindo à galinha, eu estou me referindo à rua, ou porque, enfim... que havia um movimento muito grande, um congestionamento, enfim, né? A gente poderia pensar nesse ela estava relacionando a quem? A galinha, referenciando a rua. Então, esse contexto, veja que muda um pouquinho, né? Então, o que precisou melhorar naquele modelo? Precisou realmente inserir um contexto. Veja que aqui eu coloco um exemplo, né? Onde ela joga uma resposta. Vocês podem testar lá, né? Colocar outras frases, onde tem essa possibilidade de interpretação com uma palavra ou com outra, mas é interessante fazer esse texto. Então, o que ele respondeu, né? O Hugging fez, tá? Justamente naquele modelo específico ali. Então, a galinha não atravessou a rua porque ela estava, né, too close, né? Muito próximo, então ela decidiu ir na próxima semana, enfim, perceba que o contexto ficou... Eu perguntei novamente, a galinha não atravessou a rua porque, né, para ela completar a frase, né? Too early to have a baby, porque estava muito cedo para ter um bebê, enfim, ele meio que se perdeu, né? Se perdeu, então, realmente, esse ponto aqui, somente aquele treinamento utilizando a rede neural não seria suficiente.
certo? Não seria, seria suficiente para situações, para aplicações mais específicas, né? Então, você tem um sistema, por exemplo, né, um assistente virtual, vai funcionar, né? Vai funcionar porque você não requer tanta complexidade nessa questão da análise da linguagem, porque entender uma língua, né, envolve não só entender palavras, não só entender qual seria uma possível próxima palavra, envolve também um contexto, tá? Então tem um outro itemzinho no Transformer, né, que é justamente esse mecanismo que vai ser colocado dentro desse encoder, mas que tem relação com a atenção. Ou seja, atenção do quê? Atenção em relação a esse contexto da palavra, né? Ao que ela se refere. É uma próxima palavra, mas ela está associada a que contexto, certo? Então, aí tem um outro artigo de 2017, né? Esse artigo é um artigo recente, que envolve aí vários pesquisadores do Google, né? Universidade de Toronto, enfim, uma galera muito forte aí, né? Em desenvolvimento, enfim, muita coisa já publicada. E esse artigo também é um artigo bastante interessante, né? De leitura, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, falando especificamente sobre o Transform, né? Então, mais uma tecnologia, mais um assunto, mais uma pesquisa científica, né, base para esses desenvolvimentos. Então, aí é que entra um outro contexto, é que entra o próprio contexto, né, os embeddings. Então, os embeddings, na verdade, a gente vai tentar colocar um pouco de significado por trás das palavras, né? Esse Word Token Embeddings, então, se eu token, né, já falei que era essa tokenização, né, das palavras, transformar aquela frase em tokens, essas palavras têm que ser transformadas em números, e a partir daí a gente tem que dar um significado para esses números. Aí onde entra nesse segundo nível. Tá? Aí para tentar não complicar muito, mas explicar, né, tentar deixar um pouquinho um alto nível aí, é legal até para gerar discussão, né? Pode ficar à vontade depois a me procurar, enfim, né? Pode até pensar em alguma coisa que a gente pode discutir isso, né? Ok, mas eu criei um exemplo, tá? Criei um exemplo que eu fiz o seguinte, olha lá, coloquei assim o contexto, imagina o contexto, professor, né? Peguei alguns professores do departamento ali, professor, contexto professor, quem que será que poderia ser? Qual que seria uma próxima palavra que eu poderia pensar se eu tivesse num contexto mínimo aí? Professor Alcides, professora Meli, professor André. Pensando num outro contexto, acadêmico. Acadêmico, quem é acadêmico? Acadêmico poderia estar relacionado ao acadêmico, a esse contexto acadêmico, a palavra professor. A acadêmico também poderia ter aluno, certo? Pensando numa esfera maior, a UFES. A UFES pode ter professor, a UFES pode ter aluno, né? Até diminuir aqui, ó. A UFES tem o DSI, que é o Departamento de Sistema. E indo para o contexto DSI pode ter professor, a UFES pode ter diretor, o diretor, coloquei aqui o diretor, nosso diretor atual, professor Vitor, o DSI pode ter aluno. Então, perceba, eu criei um monte de informações e já colocando contexto, para ver se ele aprende, né? Então, para ver se ele aprende. Isso aqui é bem legal. Eu coloquei aqui, né, esse modelo, também coloquei disponível aqui o link para quem quiser brincar um pouquinho, e eu vou abrir aqui para a gente rodar isso, tá? Então, vejam aí, ó, eu coloquei essa base de treinamento, né, onde eu tenho o contexto, tenho o alvo, tá? E essa base de treinamento aqui, exatamente como eu acabei de colocar ali, tá? Vou reiniciar minha rede, tá? Minha rede está iniciada, então isso aqui é uma rede neural, tá? Uma rede neural, que, lógico, o objetivo não é falar sobre rede neural, mas acredito que não seja um assunto totalmente novo, mas é uma rede neural ali, onde eu tenho aqui as entradas. Então, perceba que as entradas representando cada um dos possíveis valores, né? E aí, olha, veja que à medida que eu passo o mouse aqui sobre essas entradas, ela não me responde nada. Ela não me diz, por exemplo, que o acadêmico, por exemplo, né? Ou, por exemplo, o professor aqui, ó. O professor, ele não diz que no contexto professor eu tenho, por exemplo, o professor Alcides, o professor André, a professora Meli, enfim, né? Então, mas vamos ver o que acontece depois que ela treina, né? Então, vou rodar o treinamento aqui, perceba que é uma rede bem pequena, a quantidade de palavras é muito pouco, e ele vai, né? Vamos ver que ele vai conseguir aprender. Ele está rodando ali as 500 iterações ali, nessas épocas, enfim, que ele vai gerando e atualizando o peso, e errando, e acertando, e errando. Então, isso daí é o que é o processo de aprendizado, né? Então, vamos lá, minha filha, vamos ver se vai dar isso aqui para uma base pequena, né? Agora você imagina com 175 milhões de palavras, quanto tempo ele não demora para processar, né? Então, veja que depois dessa brincadeira, ele terminou, né? Quando eu passo sobre... Então, imagina que eu tenho a palavra acadêmico,
Veja que ele já ajustou a rede, os pesos, né, associados a essa entrada, ele associou os pesos aqui, ó, mandando, né, tendo como saída o que? A próxima palavra, entre aspas, aluno e professor. Então, quando eu coloquei acadêmico, então se a gente olhar aqui acadêmico, a gente disse mesmo acadêmico. Quem está no contexto acadêmico? Professor e aluno. E se fosse, por exemplo, vamos pensar aqui, aluno em si. Não disse nada especificamente sobre aluno. No contexto aluno eu não mencionei. Eu precisaria ter mais informação. Então, talvez se eu colocasse uma palavra aluno, o que ele escreve depois? Podia ser qualquer coisa, porque realmente ele não aprendeu isso, certo? Então, que é meio que aconteceu ali naquele contexto, né? Até no próprio ChatGPT, se você coloca uma sequência de palavras totalmente descorrelacionada, que não está ligado a um contexto nenhum, ele fala, seja mais específico, eu não encontrei nenhuma correlação, não faz muito sentido isso daí, tá? E veja que as palavras que eu coloquei, contexto e alvo, ele já me prediz ali, ó, aluno, professor, colocar aqui, ó, diretor. Veja que o diretor aqui, ó, está associado. Então, se aparecer uma palavra diretor, ele já vai colocar professor Vitor e assim por diante, tá? Ó, no contexto Alcides, veja que desse lado aqui está o contexto, nesse lado aqui está, né, as predições dele. Quando eu coloco o UFS, veja ali que tem uma abrangência grande, tá? Professor, foi lá, professor Alcides, professor André, professor Amelie. Então, de certa forma, isso aqui funciona bem, né? Junto com essa proposta. Então, voltando aqui à apresentação, para o slide de apresentação aqui, cadê você, meu filho? Aqui, eu parei a apresentação aqui, não parei, está aqui. Então, nesse sentido aqui, olha, veja até como eu mostrei aqui já executando, né? Ele aprendeu, né? Ele aprendeu depois de todas aquelas tentativas e erros, ele aprendeu. Então, ótimo. Esta base especificamente, a gente tem 50.257 posições, ou seja, 50 mil palavras, 50 mil tokens, certo? E para cada um desses tokens, ele vai fazer o aprendizado, né, em relação a cada palavra, qual é a próxima palavra que ele vai prever. Então, teoricamente, qual a probabilidade da próxima palavra ser uma daquelas 50 mil palavras, certo? Então, tem essa arquitetura aqui por trás, né, com 50 mil palavras, de forma com que ele vai aprender essa associação. Tá? Então, esse embedding, né, embedding words, né, word token embedding, é justamente isso, né, a gente tentar fazer uma correlação, né, de sentido. Então, veja que nesse momento a gente está colocando sentido nas palavras, né? Essas palavras que existiam ali totalmente descorrelacionadas, elas passam a ter um sentido. E com isso, né, a previsibilidade, né, a probabilidade de eu escolher a palavra correta dentro daquele contexto fica muito boa, né? Fica uma ideia muito interessante, né? Com recursos que a gente trata, né? Então também, quem quiser dar uma olhada aí no modelo, né? Olha, ele traz lá, ó, tem 50.257 palavras, né? Com 768 características, né? Então, quando a gente traz, eu até fiz uma pergunta para o ChatGPT, né? Olha, qual a dimensão da sua matriz de vocabulário, ou seja, quantas palavras você tem, né? Isso eu perguntei agora, nesses dias. Então, o modelo GPT 3.5, que é pelo menos o atual, hoje, né? Estamos aqui no mês 3 de 2023, 175 milhões de parâmetros, ou seja, 175 milhões de palavras. Aí eu perguntei, né? Qual e o tamanho da sua matriz de embedding? Né? Então, ou seja, essa matriz aqui, ó, né? Essa matriz aqui, ó. Então, enfim, quantas características? O 767, para esse modelo que a gente que eu demonstrei aqui, mais o ChatGPT tem 2.048. Então, 2.048, né? Então, você imagina que para cada palavra, para cada uma dessas 175 milhões de palavras, ele tem um embedding de 2.048 espaços ali nessa matriz, que faz a correlação entre palavras. Então, de certa forma, isso daí é o coração, né, do seu classificador, né, do seu modelo que vai prever, né, qual é a próxima palavra. Então, baseado em estatística, né, qual é a próxima palavra. Então, a ideia segue nesse sentido. Então, o embedding words aí, o token embedding do ChatGPT, né, 175 milhões de palavras por um embedding de 2.048. Tá? Então, o que a gente tem, né? A gente tem nessa imagem aqui, né? Até voltando aqui, ó. Aí passou porque a imagem é tão grande, né? O que o ChatGPT enxerga, né? O que ele vê?
quando ele vai ter que escolher a próxima palavra. Esse aqui é um embedding de 768 palavras, né? Então, o ranking dentre todas essas possíveis palavras, né, vão ser calculados de acordo com esses valores que estão aqui. Então, primeiro, ele não conhece palavra, né? Ele conhece números. E esse número, a partir dessa palavra que representa o número, para ele saber qual é a próxima palavra, ele vai olhar em uma matriz numérica para ver qual é a que tem a maior probabilidade, né, de ser a próxima palavra. Certo? E vai fazer isso daí sucessivamente, né? De acordo com os parâmetros que você entrou, esse contexto já vai estar todo aprendido, né? E ele vai gerando palavras, né, que provavelmente dentro daquele contexto seria a próxima palavra, né, mais interessante a ser colocada, né? Acho que essa figura, né, ela traz bem, né, desmistifica muita coisa, né, e acho que explica muita coisa também, justamente em relação a essa questão do funcionamento, né? Eu particularmente gosto muito dela, né, porque ela traz uma reflexão, né, uma possibilidade de reflexão sobre como é que ele funciona e desmistifica muitas coisas, né? Aquela coisa da ficção científica lá acaba se caindo um pouco, né, porque a gente acaba descendo em modelo, entrando em matemática, etc. e tal, tá? Então é isso, né? O próximo slide então aqui que eu coloco agora veja que fiz essa pergunta para o ChatGPT, né? Eu já posso perguntar em português, né? A galinha não atravessou a rua porque ela estava, né? Porque ela estava. Então veja, ela estava quem? A galinha ou a rua, né? Aí olha que ela respondeu, não é possível determinar com certeza o motivo pelo qual a galinha não atravessou a rua, já que não temos informações suficientes sobre a situação. Então ele já conseguiu sacar que existe ali, né, uma confusão entre se o estava está entre relacionado à galinha ou à rua, né? Mas no entanto ela ainda responde, ela diz ali, ó, no entanto é possível que a galinha, na verdade, né, não tenha atravessado a rua porque estava com medo de algum perigo ou obstáculo que impedisse sua passagem, ou talvez porque não houvesse uma motivação forte o suficiente para que ela cruzasse a rua. Legal, né? É isso, perceba que as coisas, né, evoluem, né? Então o cruzamento desses modelos, né, dessas pesquisas, né, vem evoluindo, muito investimento, né? Equipes, né, fantásticas ali, né, um potencial gigantesco para o desenvolvimento, mas que de certa forma, né, as coisas vêm evoluindo sim. Ok? Então assim, eu acho que tem muitos pontos a discutir. É um assunto, né, que vem sendo tema de algumas conferências, né, em várias universidades, em vários locais pelo mundo, né, reportagens, etc. e tal, falando sobre o assunto, né? Mas eu acho que o meu objetivo foi tentar deixar um pouco mais claro, né, como é que ela funciona, né? Então, para a partir daí começar possíveis discussões, né? Principalmente pensar em novas tecnologias, né? O pessoal que está aí engajado com pesquisa. Bom, então se ele faz isso, o que eu posso fazer, né? Posso melhorar o aplicativo em quê? Que tipo de aplicativo eu posso utilizar? Em que tipo de aplicativo eu posso utilizar essa tecnologia? Legal, dá para começar a pensar em algumas coisas, tá? Também a questão em relação aos limites, né? As implicações disso na educação, essas são um dos maiores pontos que estão sendo discutidos, né? Implicação legal, de referência, por que ele não... quando é um texto científico, né? Cadê as referências bibliográficas, né? Do texto que ele colocou ali? Enfim, são vários pontos aí que eu não estou abordando aqui. O objetivo, né? Nem a minha opinião específica, né, sobre isso, mas tentar trazer um pouco à luz aí esses conceitos, tá? Esses modelos. É lógico que é só um cheiro, existem muito, mas é só a pontinha do iceberg ali, existe uma imensidade de informação. Até deixei os links ali para quem tiver interesse em pesquisar um pouquinho mais, ok? Então, as referências estão aqui, fiquem à vontade em mandar perguntas, se for o caso, né? E espero aí ter atendido, né, ao pedido do Code Queens, tá? E desde já fico à disposição, tá bom? Para o que vocês acharem necessário, tá? Um abraço aí, tenham um bom dia, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.